Bom dia, sou Padre José Raimundo, paróquia do Esquiepe, em Salvador. Hoje é quarta-feira depois da Epifania, dia 5 de janeiro de 2022. Evangelho Marcos 6, 45 a 52. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre a água e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Após o milagre da multiplicação dos pães, quando saciou cerca de 5.000 homens, o Senhor ordenou aos discípulos de entrarem na barca e atravessarem o mar em direção a Betsaida. Enquanto isso, ele despedia as multidões e se dirigia ao monte para rezar. Era costume Jesus ir a lugares solitários, onde se punha em contato com Deus na procura de forças novas para a realização de sua missão. O testemunho que ele nos deixou quanto à necessidade de nos pormos também em oração diante do Pai é, sem dúvida, um dos maiores legados confiados aos discípulos de todos os tempos. O Evangelho de hoje continua dizendo que se fez noite, enquanto a barca permanecia no meio do mar. Cansados de remar porque o vento era contrário, os discípulos tinham dificuldades de avançar. Jesus então resolve ir até eles andando sobre o mar. Mas tal atitude cria um grande alarme, pois pensavam estarem vendo um fantasma. Ainda hoje nos sentimos, por vezes, perdidos no meio das grandes tempestades da vida, remando desesperadamente contra o vento, tendo a impressão de que iremos só sobrar. Nessas ocasiões, até podemos pensar que o Senhor nos desprezou ou abdicou de nós. Gritamos por socorro, mas parece que ninguém nos ouve, ninguém nos acode, ninguém vem em nosso auxílio. São momentos de sofrimento e de dor, no qual sentimos uma solidão semelhante à de Jesus no Horto das Oliveiras. Se, porém, perseverarmos, tendo confiança em Deus, como fez o próprio Jesus, se mantemos nossa fé inabalável no Senhor e nas suas promessas, conseguiremos vencer as dificuldades da vida e chegaremos a experimentar o consolo que só Deus pode oferecer. Afinal, o Pai, que a ninguém despreza, não esquece nenhum de seus filhos e a todos atende com amor, desvelo e atenção. Nesse sentido é que as palavras dirigidas por Jesus
aos discípulos no Evangelho são, na verdade, orientadas a cada um de nós hoje. Quando parece que vamos sucumbir, ei-lo a nos dizer: coragem, sou eu, não tenhas medo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe, Maria Santíssima. Amém.